O Senhor tem mostrado a palavra aqui a respeito de Gálatas. É que eu estava dizendo para os irmãos, quão bom seria, até hoje uma serva de Deus falou para mim, irmão, eu gostaria tanto de ler mais a Bíblia, até no próprio culto, né? Quão bom seria, meus irmãos, agora aqui, se eu fosse ler essa pregação que Deus me trouxe aqui em Gálatas, se eu começasse lá do capítulo 1 e lesse até o 6. Porque é a palavra de Deus, ela está aqui sendo falada no contexto geral. Eu não posso, às vezes, cortar. Então, a gente tem que dar voz ao Espírito dentro de Deus, dentro de nós. Então, a palavra que Deus nos trouxe hoje, e infelizmente pelo tempo, né, irmãos, que nossa vida é corrida. O apóstolo Paulo, escrevendo aqui, irmãos, uma carta aos irmãos de Gálatas. Gálatas foi uma das primeiras igrejas que Paulo fundou. Paulo saiu, irmãos, no início da sua conversão, logo após a sua conversão, Paulo saiu pregando o evangelho de Jesus Cristo. Paulo ficou pregando, Paulo teve um tempo que ficou refugiado, irmãos, porque Paulo também não foi muito aceito tão fácil. Paulo não foi aceito com facilidade pelos irmãos, pelos demais apóstolos, porque Paulo era um perseguidor deles. E do nada, de repente, passa a ser Paulo, olha, eu não sou mais perseguidor de vocês, eu sou como vocês, né? É como se a irmã tem uma vizinha tua que te odeia, né? Faz tudo de mal para você. De repente, no outro dia, ela já bate palma na tua casa, vem trazer um bolo para você e fala, olha, aqui trouxe um bolo, e muda totalmente, se assusta com aquilo. Você fala, oh, peraí, será que esse bolo está envenenado? Será que está armando alguma coisa para mim? Né? Então, eles se assustaram também com o apóstolo Paulo. Então, o apóstolo Paulo não ficou ali pregando, irmãos, em Jerusalém, em volta de Jerusalém. Ele saiu para pregar para os gentios, onde tinham gregos, né? Onde a galáxia hoje é parte da Turquia. Então, é tão importante a gente saber isso, que onde esses homens pregaram a palavra de Deus, sofreram. Então, irmãos, quando nós falamos aqui, é importante, Deus me dá de falar isso aqui. Eu amo a igreja onde eu sirvo a Deus, mas eu não posso, irmãos, a gente vê ainda, irmãos, achar que a igreja que nós servimos a Deus, a congregação, é a graça de Deus. E que em 1910 Deus fundou uma igreja na terra para salvar nós. Não podemos jamais isso, porque se nós falarmos isso, irmãos, nós estamos indo contra a palavra de Deus. Porque o apóstolo Paulo formou uma igreja lá no início do seu ministério, lá na Galácia. Então, o apóstolo Paulo, lá, olha quantos anos, irmãos, há 2000 anos atrás, já estavam formando as igrejas. Então, não posso dizer, a gente escuta isso às vezes ainda de alguns irmãos que acham que Deus fundou a congregação cristã no Brasil para ser a igreja que só passa, para entrar no céu, só tem que passar por ela. Não existiu nenhuma outra antes. Que não caia em nós, que não tenha em nós esse sentimento, esse desprezo para os demais, porque aqui a palavra de Deus mostra o apóstolo Paulo mandando a carta aos irmãos da Galácia. E por que Paulo mandava as cartas, irmãos? Porque ele tinha a revelação de Deus e o Senhor, e ele estava preocupado com aqueles irmãos onde ele plantou o evangelho de Jesus. Então, através dessa preocupação, ele orava a Deus e o Espírito Santo o revelava. Paulo não escrevia da cabeça dele, ele escrevia do Espírito Santo que estava dentro dele, se manifestando dentro dele. Então ele escrevia esses assuntos tão maravilhosos, preocupados com a vida espiritual daqueles irmãos que ele tinha passado lá e deixado eles lá. E assim é hoje, irmã, assim é hoje, irmão, que está ouvindo a palavra. Vocês acham que o Senhor não está preocupado com nós? Você acha que a preocupação maior de Deus é com a tua vida espiritual ou com a tua vida material? Em te matar a tua fome ou saciar o teu espírito? É a parte espiritual. A própria palavra fala, as demais coisas virão. Então o Senhor se preocupa, manda a palavra, toma alguém para ler um ponto da palavra para você, para mandar às vezes um recadinho para você, preocupado com a tua salvação. Muitas pessoas estão, irmãos, perdendo a salvação, porque deixam de acreditar no nosso Senhor Jesus Cristo como o Salvador. Aquele que rejeita a cruz. Quando falamos rejeita a cruz, irmãos, é rejeitar essa salvação.
né? Essa nova aliança. E aquele que rejeita a cruz, ele rejeita o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, para esse, né, não tem nem como pedir a Deus para que, olha, tenha misericórdia. Se ele já rejeitou, então a preocupação do Senhor era lá desde os apóstolos Paulo, vindo passando, irmãos, nos anos 300, quando a igreja foi constituída pelo imperador Constantino, e ali ele fez a igreja se tornar a igreja do próprio governo dele, do próprio império, né? E o Senhor se preocupava não com o império da igreja, não com as grandes igrejas cultuosas, mas quando o Senhor fala, me preocupo com a minha igreja, não é com o templo, irmão. É com o pequenino Senhor que está muitas vezes refugiado num cantinho, está na sua casa doente, enfermo, não pode ir dentro de uma igreja, não pode sair da sua casa para ir numa igreja, mas o Senhor se preocupa em mandar alguém, mandar a voz, mandar uma internet, mandar uma palavra, mandar um recado, um alimento espiritual, um vento que passa ou visita, para animá-lo, para que ele se mantenha firme e confiante de que um dia ele dará a vida eterna. Essa é a preocupação do Senhor. As coisas da vida, irmãos, nos abalam. Tem irmãos aqui ouvindo a palavra, irmãos, que estão abalados pelas coisas da vida, desanimados das coisas da vida, isso abalando a tua fé. As coisas da vida começam. E a preocupação do Senhor, como o apóstolo Paulo se preocupando com aqueles irmãos lá da Galácia, irmãos, e aquele, né, essa parte da palavra a partir do verso 16, ele diz, digo, porém, andais em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Andar em espírito, irmãos, não é que eu vou andar, né, em espírito, eu tenho que viver a minha vida, eu tenho que trabalhar, eu tenho que comer, eu tenho que falar, eu tenho que manter a minha vida cotidiana, eu tenho que criar os filhos, eu tenho que correr atrás, eu tenho tantas coisas. Né? Eu fui convidado para uma festa de casamento, eu não vou mais. Não vou mais para festa, não vou para aniversário, não vou nada, só vou ficar dentro de casa agora servindo a Deus. É mais fácil assim, viu, irmão? É mais fácil. É mais fácil você ficar escondidinho e falar que você vê a Deus aqui sozinho. Não vou lugar nenhum onde tem as coisas do mundo. Lá onde tem as coisas do mundo que nós temos que mostrar a nossa fidelidade com Deus. É passando entre as pessoas, é convivendo com as pessoas mundanas e você estando protegido pelo Espírito Santo de Deus, e você vai demonstrar para as pessoas que o que está em você é muito maior. No teu trabalho te chamam para festas? Se for uma festa de aniversário, uma festa de casamento que alguém te chamou, vá naquele lugar. Você não precisa sair lá, irmãos. A gente vê que o problema é que às vezes há pessoas que vão e lá se contaminam. Quantos crentes que foram em festas e chegou lá, começou a beber uma bebida e daqui a pouco estava caído, largado, teve que ser arrastado, carregado por 2, 3 pessoas. Mas aquele que tem a prudência e que anda com o Espírito Santo dentro dele, ele vai em todos os lugares. E lá ele se comporta, e lá ele tem a oportunidade na mesa, aguardando a festa. No ambiente da festa, ele tem a oportunidade de entrar num assunto para falar do Senhor Jesus. Porque onde quer que nós estamos nessa vida, tem alguém carente, alguém precisando, alguém necessitado, alguém com a vida arrebentada, precisando do Senhor Jesus para reconstruir a sua vida. Quantos lares destruídos, que às vezes a pessoa está do teu lado ali numa festa de empresa, festa de aniversário, festa de casamento, onde quer que seja, mas está ali do teu lado, muitas vezes com um sorriso no rosto, esperando, às vezes, ali angustiado, aflito, com a sua vida destruída, esperando que alguém apareça e fale alguma coisa, mas você teve aquela oportunidade naquele momento e você não abriu a tua boca para falar de Jesus. É mais fácil, irmãos, ficarmos dentro de casa. Eu vou me abster de tudo, eu não vou em festa, não vou em lugar nenhum, não vou conviver mais com ninguém. Eu só quero servir a Deus. Fica ali dentro de casa, canta hino, fica ouvindo um hino, né? Só que não lê a Bíblia, não se dedica à Bíblia. É só isso. Mas não sai para fora do seu ambiente para expressar Jesus. Era muito mais fácil para esses apóstolos aqui ficarem lá em Jerusalém. Quietinhos lá, irmãos. Fica quieto lá em Jerusalém. Paulo, pelo jeito, era um homem de condições boas. Era um homem estudado, não era uma simples pessoa. Paulo era um homem estudado, devia ter uma condição financeira boa também, né? Pelos seus pais. Mas Paulo, o que Paulo fez? Ele ter ficado quieto ali em Jerusalém, já estou convertido aqui, vou ficar aqui no meu cantinho aqui, já recebi um milagre,
Aqui que eu fiquei cego, já fui curado. Vou ficar aqui escondidinho, aqui, vou para uma cidadezinha escondida aqui, não saio de lá mais. Só vou esperar a morte. Não, ele se arriscou, ele foi, ele andou, foi perseguido, foi para todo lugar pregar Jesus Cristo, em naufrágio de navio, e lá Deus fazia milagre, a cobra pegou ele pela mão, vamos esperar ele morrer. Não, não vai morrer não, ele não morre. Tem o Espírito Santo dentro dele. Glória a Deus. Hoje a palavra está vindo para você aqui. Onde você quer que ande, irmã? Está preocupado do lugar que você anda? Eu não vou mais conviver com ninguém nessa vida. Não, conviva com as pessoas. Conviva bem com o teu esposo que não serve a Deus. Conviva bem com a tua esposa que não serve a Deus. Conviva bem com os teus amigos, com os teus colegas de trabalho, com o gerente da empresa, com funcionários. Conviva com todo mundo. Chama você para sentar na hora do intervalo, para conversar, para dar risada. Senta lá do lado deles. Para chamar para almoçar, senta com eles. Não precisa participar de conversas escarnecedoras, mas você vai se demonstrando devagarzinho, vai se soltando devagarzinho, vai se soltando. Não fala de igreja, não. Fala de Mestre Jesus. Irmãos, quando eu chego, encontro pessoas e eu começo a falar de igreja, nós sabemos, nós somos inteligentes. O que mais tem hoje no Brasil é igreja. E tem muitas pessoas que são de outra igreja, uma da Assembleia de Deus, da Presbiteriana, da Batista, das Nações, não sei do que, e vai. Das grandes aí deve ter umas 20. E conforme eu vou falar da minha, às vezes aquela pessoa frequentou ou frequenta outra. Ele não vai gostar do meu assunto. Agora, o assunto que é o pilar, que é a pedra da esquina. A pedra da esquina, irmãos, quando fala a palavra de Deus, era a pedra fundamental, dali onde fazia aquela pedra, dali começava toda a obra. E quem que começou toda a obra? Não sou eu, não é ninguém, não é nenhum irmão de ministério. Quem começou toda a obra é o Senhor Jesus. Então, ele é a pedra da esquina. Ele é a coluna. É dele que nós temos que iniciar o nosso assunto. Então, se você tem a oportunidade, começa a falar do Mestre Jesus, entra no milagre que ele fez, entra nos assuntos, na convivência dele com os apóstolos, no amor que ele tinha pelas pessoas. Esse é o assunto ideal para todos, para o católico, o irmão, para o crente de outra igreja, para o espírita, para todo mundo. Ninguém vai contestar a obra, o amor de Jesus. Mas tem aqueles que já querem logo de cara. A minha igreja é melhor que a sua. Ah, acabou o assunto. Ah, na minha igreja lá, pastor não recebe. Lá ninguém ganha dinheiro. Na sua são... Acabou o assunto. Mas quando o assunto começa a respeito do Mestre Jesus, ele vai entrando pelas entranhas. E às vezes alguém que está do teu lado ali, amargo da vida, triste, ele ouve a mensagem de que o Senhor recupera almas. Glória a Deus. Então, a preocupação do apóstolo Paulo aqui, irmãos, era pregar Jesus. Era pregar que valia andar em espírito, cheio do Espírito Santo dentro de nós. Revestido. Porque as obras da carne, nós já conhecemos aqui. Olha, ele citou tantas obras da carne aqui. Prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade. É tudo que machuca alguém. Obra da carne, irmãos, é tudo que machuca alguém. Alguém vai se sentir machucado do outro lado. Agora, as obras do Espírito, pode juntar tudo aqui, viu, irmãos? Olha aqui, ó. Inveja, homicídio. Inveja, você vai machucar alguém. Homicídio vai destruir alguém. Né? Bebedice, vai machucar alguém. A esposa, os filhos vão ficar chateados porque o marido bebe demais e sai caindo. Aquelas festas que o pessoal está lá nas festas, daqui a pouco começa alguém a beber, já começa a gritar, jogar truco, gritar, as coisas, estraga tudo. Alguém ficou chateado. Glutonarias, coisas semelhantes a essas. Mas e as obras do Espírito? As obras do Espírito, irmãos, pode juntar tudo nelas, as obras do Espírito, numa palavrinha só, chamada amor. As obras do Espírito, não é meu espírito, viu, irmãos? Não é meu espírito, porque eu sou carne e sou espírito, mas é o Espírito Santo que está dentro de mim. É amor, é bondade, misericórdia, é compaixão pelas pessoas, é você olhar as pessoas como elas fossem você, é olhar o filho de alguém, a filha de alguém,
que você acha que está indo para as coisas erradas, para o pecado, ao invés de você fazer crítica, você poderia falar, olha, eu estou triste porque poderia ser minha filha. É muito fácil as pessoas olhar os outros, irmãos, e criticar, apontar dedos, falar coisas, desconfiar. Mas esquecem. E se fosse o teu filho, falaria? Eu nunca vi mãe falar que a sua filha tem cara de prostituta. Aquela lá, o jeito que ela se veste, tem cara de prostituta. É assanhada, assim que os outros falam, né, irmão? Aquela lá, filha daquela irmã fulana lá. Assanhada, olha o jeito que ela se veste, o jeito que ela vai na igreja, com saia curta. Ah, irmãos, eu nunca vi uma mãe falar isso da sua filha. Meu irmã, vem aqui, chama a outra, vem aqui. Olha minha filha. Você não acha que ela é uma assanhada? Que ela vem com essa roupa... Não vai falar isso, porque é filha dela. E por que a filha do outro pode falar? Então as obras da carne são destruidoras, tanto de nós como dos outros, irmãos. Mas as obras do Espírito, elas nos elevam diante de Deus e nos fazem criaturas abençoadas. Essa era a grande preocupação de Paulo com a sua igreja, a igreja de Cristo, a igreja que ele tinha constituído lá. Foi lá, pregou, constituiu uma igreja. Não pode ir lá, mas vai mandar a carta lá, instruir eles. E assim ele fala das obras do Espírito, irmãos. Bondade, fé, mansidão. Contra isso não há lei. A lei ficou para trás. A lei, a obra do Espírito, não tem nada. A lei não está contra isso. A lei é passado. Nós estamos no tempo do Senhor Jesus. É o amor, é misericórdia. Uma pessoa peca. Não tem a lei que vai matar ele, mas tem o amor, a misericórdia, que vai falar para ele, olha, busca Deus. O Senhor perdoa os teus pecados. Basta o arrependimento, irmãos. Há pessoas ainda jogando diariamente pessoas para o inferno, e ele cria um inferno como um Deus ruim, que vai pessoas sofrer todo dia, vai ficar sofrendo por resto da sua vida. A morte eterna é morte eterna, não é vida eterna com sofrimento, é morte eterna. E tem gente que joga todo dia alguém para a vida eterna no sofrimento. Vida eterna no inferno. E isso é obra do quê? Da carne e do Espírito. É obra da carne. A obra do Espírito é amor e misericórdia. E olha, ele vem preocupado aqui falando, irmãos. Devemos limpar, andemos também em Espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglória, irritando uns aos outros, invejando uns aos outros. Isso é tudo coisa da carne. Tem gente que está preocupado com vaidade da carne ainda, irmãos. Tem gente que está preocupado com vaidade. Ah, é um brinco, não sei o que lá, e cortou o cabelo aqui, já, isso aí vai para o inferno, cortou o cabelo, está usando brinco, vai dar. Isso aqui é obra da carne. A obra da carne não fala aqui nisso. E a obra do Espírito é amor, misericórdia. Glória a Deus. Isso. É difícil falar isso, porque tem gente que não gosta de ouvir. Glória a Deus. Mas aqui não está falando aqui, ó. Paulo não falou aqui, irmãos, sobre as obras da carne. Ah, a irmã está pintando o cabelo. Ah, a irmã está cortando um palmo de cabelo. Cortou o cabelo. Ah, irmã, nós temos irmãos aqui. Tem uma irmã que ela tem o cabelo curtinho, que é a porteira da igreja. Ela falou que o tanto de desprezo que ela tem, problema do cabelo, do tratamento que ela está fazendo, ela falou o tanto de desprezo que ela recebe na porta da igreja. Cabelo curto, bem curtinho, está em tratamento. Ela chegou a perder tudo, está em tratamento. Médico. Teve que testemunhar, levantar na igreja e falar. Olha o ponto que chega as pessoas. De achar que uma pessoa não é digna de estar dentro de uma igreja. Mas que não seja dentro de nós este julgamento, mas que haja dentro de todos nós que estamos aqui, irmãos e irmãs, que estão ouvindo esta palavra. Que haja dentro de nós as obras do Espírito. A obra do Espírito é amor, é benignidade, é bondade, é fé, é mansidão, temperança. É tudo que te faz levar à vida eterna. É tudo que faz você viver em paz com o teu esposo, com teus filhos. Mas as obras da carne são aquelas pessoas iracundas, nervosas, iradas, cheios de ira, invejosos. E nós tentamos ver, quando chega perto de nós, chega até a arrepiar perto dessas pessoas. Porque você sabe que você vai sair dali, ele vai falar mal de você.
Irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhar e com espírito de mansidão. Aqui, olha aqui, encaminha ele com espírito de mansidão. O que é mansidão? É obra do Espírito. Alguém pecou? Você sabe que alguém pecou? Está em pecado? Encaminha ele com obra de mansidão. Olha aqui, vós que sois espirituais, encaminhar e tal com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejas também tentado. Glória a Deus. Amados irmãos, vou contar aqui rapidamente. Meu saudoso pai contava que tinha um irmão do ministério, que o irmão foi até ele para orar, desesperado. Um irmão cooperador de uma igreja. Foram lá e falaram para o cooperador: irmão fulano, tem um irmão tal assim, que a hora que ele sai do serviço, ele trabalha numa fábrica lá, a hora que ele sai do serviço dele, 5h30, ele já sai na porta, ele cata o cigarrão e acende o cigarrão e vai embora andando fumando pela linha do trem. Ah, irmãos, ele devia ter falado: ô, irmão, vai orar a Deus por ele, tem misericórdia, fique em paz. Não, ele falou assim: eu vou lá às 5h30. Ficou escondido, atrás do muro, para ver o irmão sair e fumar o cigarro, irmão. A hora que ele viu o irmão fumando o cigarro, que o irmão acendeu o cigarro, saiu fumando, entrou nele o desejo na hora de começar a fumar. Entrou desesperado. Ele foi até a casa do meu saudoso pai e falou: irmão Luiz, ora por mim. Eu estou desesperado de vontade de fumar, porque eu fiz isso, aquilo. O irmão se arrepende? Arrependo, irmão, em nome do Senhor Jesus, arrepende. Então peça perdão agora para Deus. Senhor, em nome do Senhor Jesus, me perdoe por isso que eu fiz. Vamos orar agora. O Senhor visitou ele, o espírito mal saiu. Ele na hora. Obras da carne, irmão. Oh, glória a Deus, eu estou sentindo Deus visitar minha alma. Vamos ajudar a irmandade, vamos ajudar os fracos, os errantes, os que estão no pecado, os que largaram a igreja, o da tua família que você sabe que está na fraqueza. Vamos ajudá-los com mansidão e espírito. Glória a Deus. Seja um crente, uma crente que tenha obras do Espírito, não obras da carne. A obras da carne, ela destrói alguém. A obra do Espírito, ela beneficia alguém. E beneficiando os outros, beneficia você também. E tudo que você está passando aí, as tuas lutas, as tuas provações, o Senhor vai olhar para você com mais carinho e vai te dar força para você levar o teu convívio com o teu esposo, o teu convívio com os teus filhos, os problemas que estão acontecendo no teu matrimônio, os problemas que estão acontecendo com os teus filhos de convivência, de drogas, de bebida, de tantas coisas. A tua convivência, os teus problemas estão acontecendo no teu trabalho, os conflitos com a tua gerência, com a tua supervisão, com os colegas de trabalho, os conflitos com os parentes, irmãos. Entra nesse espírito desta palavra hoje, na comunhão desta palavra, e receba uma visitação do Espírito Santo para que você tenha obras do Espírito, que as coisas vão começar a facilitar na tua vida. Falar: Senhor, me liberta das obras da carne. Mas não pensa que é a obra da carne que o Senhor está falando. Irmãos, o apóstolo Paulo, com toda a sabedoria, ele não falou isso. Ele não falou aqui de cabelo, de brinco, de pintura. Nós temos que desenvolver dentro de nós a nossa forma de servir a Deus. Como que Deus se agrada de mim? Né? Cada um tem a sua leitura diante de Deus. Enxerga dentro de você. O Espírito Santo te guiará. O teu comportamento. Nada que temos que fazer para escandalizar os outros, né, irmãos? Não vai. Tomar atitudes na vida aí vai escandalizar as pessoas, vai assustar as pessoas. Não tem necessidade. Mas enxerga dentro de você. O que o Senhor quer de você para entrar na glória dele? São obras do Espírito. A obra do Espírito é amor. Aqui, olha aqui, eu vou terminar essa palavra lendo aqui, irmãos, o que o Senhor traz aqui, olha. Frutos do Espírito: caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Contra isso não há lei. Tá? Você tendo tudo isso aqui, não há lei. Não há ninguém que vai apontar o dedo para falar assim: você está enquadrado nisso, não. Não há lei contra isso, porque você está guiado pelo Espírito Santo de Deus. E vamos agir com mansidão, levando os tais
que nós achamos que estão no erro, no pecado. Levar os tais não diante de um homem, não diante de um juiz, diante de alguém que vai julgar, mas diante do Todo-Poderoso Deus, nas nossas orações. Falar, Senhor, que o teu Espírito Santo guie a mim e aqueles nossos irmãos. Esta é a palavra, Deus seja louvado. Amém. Glória a Deus. Amém. Vamos agradecer a Deus em oração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Essa aí, irmã Linai, para nós, por favor. Glória a Jesus. Aleluia, Pai. Santo é o teu Glória a Deus. nome.